Olá, meu nome é Gladson Cunha e bem-vindos à disciplina Cristologia da Escola Superior de Ensino Fabra. Nós vamos iniciar aqui nossa segunda aula, onde nós vamos estabelecer algumas relações próprias da Cristologia, principalmente daquilo que podemos chamar de controvérsias cristológicas, que vão determinar um pouco o curso da nossa caminhada. Uma vez que estas controvérsias basicamente estão relacionadas às duas naturezas de Jesus Cristo. O que vem ser as duas naturezas de Jesus Cristo? Como temos o dado bíblico, o dado da revelação, que é o que nos dirige na nossa reflexão teológica, nós percebemos em todos eles, em todos esses dados presentes, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que a Igreja e a teologia cristã têm refletido como ensinos acerca da pessoa do Messias. Não há nenhuma necessidade aqui de usarmos termos hebraicos, Mashiach e Messias na mesma coisa, então não temos essa necessidade, mas o Messias ele é visto tanto no Antigo Testamento, principalmente no Antigo Testamento, como um homem, mas também ele é visto como alguém de natureza divina, alguém que em algum sentido se iguala a Deus e no outro sentido se iguala à humanidade. E é sobre isso que a gente também vai ver no Novo Testamento. Jesus Cristo sendo reconhecido principalmente nos sinóticos, isto é, Mateus, Marcos e Lucas, como alguém que tem uma humanidade bem perceptiva, bem percebida, bem verificada, alguém que está ali como um homem, como outro qualquer, mas que há diferença de um homem qualquer. Podemos já perceber isso quando o próprio João Batista se recusa em um dado momento a batizá-lo. Também vemos isso após o batismo. João, e aí vai variar da tradição que faz esse registro, que é ouvido uma voz dos céus dizendo: este é o meu filho amado em quem tenho prazer a ele ouvir. Alguns vão dizer que todos ouvem, apenas João ouve, mas o fato é que há uma revelação ali trinitária, e essa revelação trinitária então aponta para uma realidade divina. E de forma mais explícita nós temos o próprio João dizendo que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aliás, eu prefiro a expressão estava diante de Deus, ou estava com Deus, mas estava diante de Deus e ele também era Deus. Então nós temos aí a plena divindade desse logos, desse verbo, dessa palavra, desse davar, aí usando uma expressão hebraica, dessa sabedoria criadora de Deus, essa sabedoria, e aqui não é usando o logos platônico, mas a sabedoria que nós encontramos no livro de Provérbios, a sabedoria que nós encontramos no livro de Eclesiásticos, ou também no livro de sabedoria, livros apócrifos, como os protestantes chamam, ou pseudoepígrafos, como chamam os católicos, mas que, mesmo que não sejam um texto reconhecidamente pelos cristãos de tradição protestante canônicos, são textos que mostram e descrevem uma ideia presente dentro do contexto judaico. E qual é essa ideia? De que a sabedoria é uma personificação de Deus,
por personificação, uma pessoa de Deus. Nós, com as lentes do Novo Testamento, cristãos, é que nós lemos a gente lê de trás para frente as Escrituras, né? Então nós vamos ter essa visão de que Cristo está ali revelado, ainda de maneira incipiente e não plena. Justino Romano, ou Justino Marte, que vai dizer isso, Logos que age no mundo sem se dar conta, sem o mundo se dar conta de que esse Logos é o eterno Filho de Deus. E esse Logos, e judeus e gentios vão entender a mesma coisa quando João usa essa expressão, lembrando que João está escrevendo para um contexto judaico, não para um contexto gentílico, portanto influenciado pelo platonismo, por um platonismo tardio em Plotino, por exemplo, ou em Filo de Alexandria, mas alguém que já está ouvindo aquilo que estava pronto dentro do pensamento judaico. E João vai dizer que o Verbo, que estava com Deus no princípio, estava diante de Deus e era Deus, o Verbo que criou todas as coisas, o Verbo que era a luz dos homens, se faz carne e habita entre nós, cheio de graça e de verdade, de tal modo que é possível reconhecer a sua glória. Então nós vamos ter essas duas realidades, a divina e a humana. Nós chamamos em cristologia de naturezas. A natureza divina, que é o Filho, o Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade, que sempre existiu, sempre não houve momento em que não existisse junto ao Pai, não houve momento que Deus, o Pai, fosse Pai sem Filho, e nunca existiu um filho sem pai. Sempre ele existiu, sempre é bendito, sempre estava lá. Esse Verbo divino, esse Deus Filho, essa segunda pessoa da Santíssima Trindade agora, pelo seu poder, por sua graça, pela sua própria vontade, se faz homem no ventre da bem-aventurada Virgem. Ali ele assume corporalmente a nossa identidade humana, nosso corpo, nossa alma. Ele vai receber agora, ou ele vai ter agora, essa nova natureza, que vai ser unida à natureza divina na pessoa de Cristo. Isso é bem importante. Nessa pessoa que nós chamamos de teantrópica, quer dizer, Deus e homem ao mesmo tempo. Deus e homem, homem e Deus, essa é uma relação que não se separa em Cristo. Toda tentativa de separar esta teantropia, nossa, palavra difícil, anote aí no seu dicionário, teantropia, separar essa relação aí de Deus e homem, homem e Deus, na pessoa de Cristo, significa você cair para o que a igreja começou a chamar de heresia ou erro. Não à toa, heresia também tem uma conotação de secta, seita ou separação. Na separação você está cometendo uma heresia. Por quê? Porque quando dividimos as pessoas, ou dividimos as naturezas da pessoa de Cristo, nós estamos aí então criando problemas. E este vai ser o grande problema da cristologia inicial, ali já no finalzinho
do primeiro século, a gente começa a ver João falando sobre gnosticismo. E nós vamos ver que há um outro segmento de origem judaica que vai ser opositor a isso, geralmente denominado ebionistas, de uma forma bem genérica, né? Então você vai ter os ebionistas afirmando apenas a natureza humana de Cristo, e por outro lado, os gnósticos afirmando a natureza divina de Cristo. E nesse caso, cometem ambos um erro: dividir a pessoa em suas naturezas. É claro, nós temos um problema sério. E qual é este problema? Que é um outro problema que vai aparecer à frente. É misturarmos as duas naturezas. E aí, por exemplo, acreditarmos os atributos divinos à natureza humana. Por exemplo, atribuirmos à natureza humana a onipresença. É um problema sério, mas, por exemplo, nós vamos encontrar por exemplo, na crença da consubstanciação luterana ou na transubstanciação católica, é o fato de que o pão e o vinho é a completude ali da presença de Cristo, o seu corpo e o seu sangue. A sua natureza humana está ali presente nos elementos, em, com e por, ou substituindo a essência daquele elemento. Porque se atribui, então, a onipresença do corpo a todos os lugares. É algo um pouco mais complexo, né? Mas basicamente é dizer que o corpo de Cristo tem as mesmas propriedades da divindade, ou que a natureza humana de Cristo era toda poderosa, enquanto se nós refletirmos propriamente, nós vamos perceber, principalmente quando Jesus usa Isaías 61, lá em Lucas capítulo 4, para dizer: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que Ele me ungiu a pregar as boas novas aos quebrantados, a curar, a libertar e tal. Percebemos que isso tudo é feito no poder do Espírito Santo. Pedro vai dizer isso também no seu sermão inicial em Pentecostes, que é movido pelo Espírito Santo, que ele realizou todas as coisas para nos mostrar uma verdadeira humanidade. Mas uma verdadeira humanidade que residia a sua plena divindade, poderosa divindade. Não caímos também no erro aqui no erro quenótico próprio do século XIX e século XX, em que Jesus estava esvaziado realmente de toda a sua divindade. Não. Ele estava autolimitado, vai dizer Berkhoff, eclipsado em sua natureza humana, pela sua natureza humana, para poder, então, viver como um verdadeiro homem, ter as mesmas experiências de um verdadeiro homem, para que, como verdadeiro Deus também, ele pudesse nos representar diante de Deus e nos dar salvação. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, porque eu ainda tenho que tratar de duas coisas. Esses dois movimentos que nós vamos ter, então, dentro da história do cristianismo inicial, vai nos falar sobre, primeiro, o gnosticismo. O gnosticismo é um desenvolvimento da ideia platônica, do dualismo corpo e alma, onde a
espírito, algo transcendente, algo que é de alguma maneira emanação de todo bem, de toda verdade, do que Platão vai chamar de Deus, o bem supremo. Então esse Deus tem as suas emanações no mundo das ideias, e a gente vê isso na alegoria da caverna do livro A República de Platão. Então ali é onde existe todo bem, ali é que você conhece as coisas tais quais elas são, e tudo isso é algo para mostrar a sublimidade da alma e das coisas espirituais. Esse é o mundo perfeito. E o gnosticismo, baseado principalmente em Plotino, vai falar sobre as emanações de Deus. Então, o mundo será criado por um demiurgo, quer dizer, um Deus construtor. Só que para esse demiurgo criar, ele tem que se relacionar com a matéria. Então, quer dizer que ele não é tão totalmente bom. Ele é um Deus inferior, porque Deus de verdade não se relaciona com matéria, porque matéria é inerentemente má. Então, um Deus que cria não pode ser um Deus poderoso, justo e perfeito. Tem que ser uma coisa um pouco menor. Isso para Plotino, para os gnósticos. E os gnósticos, eles vão ter que nunca foram um grupo organizado, você nunca encontrou, não se encontra uma igreja gnóstica, mas se encontram movimentos gnósticos. Documentos diferentes, múltiplos documentos, múltiplas percepções. O que eu estou dizendo aqui é mais ou menos uma síntese do que eles pensavam. Então, nessa repugnância à matéria, repugnância ao material, ao físico, mesmo esse demiurgo criando, sendo um Deus não tão Deus assim, Jesus só se encaixa dentro dessa descrição se ele não se relacionar com a matéria. Então, segundo os escritos gnósticos, Jesus nunca se encarnou, ele nunca foi homem de verdade, ele foi sempre aparência de homem. Daí temos o que é chamado de docetismo, aparece, docetismo vem dessa palavra aparecer, a ideia é essa, ou parecer, assemelhar-se, porque ele de fato não tinha corpo, era só uma aparência de corpo, portanto ele também não morre. Então tudo que acontece ali do sofrimento no Getsemane, a angústia no cenáculo, o sofrimento no Getsemane, a sua morte, a sua ressurreição, não acontecem de fato, é tudo uma encenação, é tudo uma aparência, porque se ele é perfeito, ele também não sofre, porque aí é um elemento da própria filosofia grega, de que Deus é impassível. Isso tem uma outra característica dentro da teologia cristã, a incapacidade de Deus sofrer. Então é incapaz de haver sofrimento ali para o gnosticismo. Então, quando João vai recriminar aqueles que dizem que Jesus Cristo não veio em carne e sangue, é justamente por isso, porque já havia uma fala inicial de que Jesus era tão perfeito que ele não poderia ser homem. Só que isso é radicalmente contra o próprio João. Já vai dizer, essa perfeição se fez carne, se encarnou, assumiu a nossa natureza, assumiu a nossa dinâmica. O verbo para habitar entre nós, tabernacular, uma tradução bem literal, criou seu tabernáculo, fez sua habitação entre nós. É algo que precisa ser levado a sério.
Por outro lado, nós temos todos os movimentos ebionistas de caráter judeu. Nós vemos isso em movimentos chamados judaico-messiânicos, que eles tendem, e a maioria deles tende, alguns nem tanto, mas a maioria tende a um ebionismo, que é o quê? A negação da natureza divina de Jesus. Ou seja, Jesus pode ser o Messias, Jesus é no sentido, aquele que é o servo sofredor de Deus, o servo sofredor lá de Isaías 53, 52, 53, ele é aquele que vai mostrar a Israel seu lugar na história e que vai chamar os gentios também à conversão. É por causa dele que os caminhos serão aplanados e tal, mas ele não é Deus. E nessa não divindade, ele é apenas um Messias, é levado a uma posição de autoridade por conta de Deus, por causa da sua obediência perfeita, por causa da sua messianidade que o conduz a essa relação de intimidade com Deus, e nada mais além disso. Ele é apenas um homem. Preserva-se a ideia do monoteísmo do judaísmo. Ouça Israel, o Senhor seu Deus é o único, ou o Senhor nosso Deus é um. E não leva em consideração outras questões, e claro, não leva em consideração o dado do Novo Testamento, que nos mostra uma tripla personalidade em Deus, 3 pessoas coexistindo e se auxiliando e se amando, me perdoe se parece estranho, mas que se ama, que se quer, que se deseja e que se relaciona. E nós vemos isso nas Escrituras, com as lentes do Novo Testamento, é claro. Eu costumo dizer que nós temos que ler o Antigo Testamento com as lentes do Novo e jamais ler o Novo com as lentes do Antigo, porque aí cria uma situação bem estranha. E no caso, esses movimentos eles vão, vez ou outra, aparecer na história da igreja. É claro, isso até mais ou menos o século V, nós vamos ter vários movimentos, até as afirmações calcedônicas, o Concílio de Calcedônia, lá para o 481 por aí, onde nós vamos ter uma definição geral de uma cristologia já fundamentada e uma condenação de tudo aquilo, de todas aquelas falas, daquelas noções que tentam dividir o que não pode ser dividido, isto é, a pessoa de Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, em uma relação que não se pode romper em hipótese alguma. Até para nossa conclusão, nós podemos nos lembrar daquele livro, também se transformou em filme, O Alto da Compadecida, onde se busca, onde o personagem central, João Grilo, busca alguém que é de verdade gente. Então ele busca a intercessão da Compadecida, o símbolo da Virgem Maria. E ele diz assim, mas Jesus diz para ele no livro, no filme, mas eu também sou homem. E ele vai dizer, não, se é uma mistura, não é muito confiável. Se é um pouco Deus, se é um pouco homem, eu não entendo muito isso, eu vou para o que é mais fácil entender. O que eu quero dizer é que, às vezes, a fé não me leva para o mais fácil.
O que me leva para o mais fácil é a racionalidade. A fé me faz olhar para o mistério, que eu não compreendo, contemplá-lo e, por graça, aceitá-lo, trazê-lo para perto de mim. Atanásio, bispo de Alexandria, durante o primeiro concílio de Nicéia, o maior defensor da verdadeira humanidade, da verdadeira divindade de Cristo, afirmou certa vez o seguinte: Deus se fez homem para nos tornar aquilo que Ele é. Deuses, não. Divinificados, sim. Isto é, criar em nós a possibilidade de, afastados dele, retornarmos a ele de uma forma diferente. Hoje nós usamos um outro termo: santificados, santos, para a sua glória e para o seu louvor. Um grande abraço a todos, leia o material que está disponível, acesse as tarefas que você tem que fazer e até a próxima aula.